Fala, menino, e aí, beleza? Tudo bem contigo? Espero que sim. Eu sou o John, professor de Química do Sistema Passo de Ensino, e estou aqui para resolver a questão número 109 do nosso simulado. Vem comigo, estamos longe, mas estamos juntos. Os modelos atômicos são teorias criadas para explicar a composição e o funcionamento da matéria. Foram evoluídos em paralelo com o avanço da ciência. O primeiro modelo atômico foi proposto por Dalton, em 1808. O qual afirmava que um átomo é uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Uma limitação do modelo de Dalton é: letra A, estequiometria das reações, teoria cinética dos gases, existência dos isótopos, teoria das colisões ou lei de Proust. Vem comigo. O modelo de Dalton tem alguns postulados. Vamos citar alguns desses postulados. Primeiro postulado: o átomo seria indivisível, indestrutível e imutável. Isso não é mais válido hoje. Hoje nós sabemos que o átomo é dividido em núcleo, região positiva, e elétrons girando na eletrosfera. No mínimo, o átomo é divisível hoje em partículas positivas e negativas. Segundo o postulado de Dalton, ele acreditava que átomos de mesma massa seriam o mesmo elemento, e átomos de massas diferentes seriam elementos diferentes. Nós acreditávamos nisso até pouco tempo atrás, em 1913. Pois em 1913 a tabela periódica mudou. A tabela periódica era colocada em ordem crescente de massa atômica e hoje não mais. Hoje ela é colocada em ordem crescente de número atômico. Quer ver só uma coisa? Até hoje você pensa que os elementos podem ser identificados utilizando a massa. Se eu perguntar para você qual é o elemento que tem massa 12, você muito provavelmente vai responder: é o carbono. O carbono tem massa 12. Porém, o carbono possui isótopos. O carbono pode ser o carbono 12 ou o carbono 14. Então, a partir do momento, com a descoberta dos isótopos, percebeu-se que não se poderia mais identificar os átomos pela massa. Pois hoje, nós sabemos que se é possível ter o mesmo elemento com massas diferentes. A tabela periódica, então, passou a ser em ordem crescente de número atômico e não de massa atômica. Quarto postulado de Dalton: as reações químicas, na realidade, são apenas uma reorganização dos átomos. A conectividade dos átomos muda, fazendo com que eles produzam novas substâncias. Resumindo, durante uma reação química, os átomos não são destruídos, apenas se reorganizam, formando novas moléculas. Isso é válido até hoje. Quinto postulado de Dalton: lei das proporções múltiplas. Elementos diferentes, como carbono e oxigênio, reagem entre si, produzindo múltiplas moléculas, desde que sejam em números inteiros e pequenos. Por exemplo, existe o CO e o CO2. O que não pode existir? O CO 1,5, pois não tem como rasgar o átomo no meio. Você também pode ler essa lei assim: ao mantermos a massa de um elemento constante, a massa do outro só pode variar segundo valores múltiplos, inteiros e pequenos. Se você tem um carbono antes, você também tem um carbono depois. Manteve a massa do carbono. A quantidade do oxigênio tem que ser um múltiplo inteiro. No caso, 2. Existe 1 e 2. Existe o CO e o CO2. O que não pode existir? O CO 1,5. Maria não pode ter 4,5 filhas. Ou ela tem 4 ou ela tem 5. Ok? Sexto e último postulado de Dalton é a lei das pressões parciais, que em termos resumidos, basicamente diz que a quantidade de um gás é proporcional, que a pressão de um gás é proporcional à sua quantidade. Por exemplo, no ar, a pressão atmosférica é de 1 atmosfera. Qual é a porcentagem de oxigênio no ar? 21%. Então, qual é a pressão do oxigênio no ar? 21% de 1, 0,21. Pensando assim, qual dessas alternativas não pode ser explicada pelo modelo de Dalton? Vamos lá. Estequiometria das reações. Será que a estequiometria das reações não pode ser explicada pelo modelo de Dalton? O cálculo estequiométrico tem como base a lei de Proust, lei das proporções múltiplas. A lei de Proust é uma lei ponderal e o que dá o embasamento teórico do modelo de Dalton são as leis ponderais. Então, o modelo de Dalton
pode explicar as leis ponderais, pode explicar a lei de Proust. Ele também falou sobre teoria cinética dos gases, lembra que a gente acabou de falar? A pressão parcial de um gás é proporcional à sua quantidade. Ele também falou sobre reações químicas, teoria das colisões. Os átomos se colidem e reagem entre si. Durante uma reação química, os átomos não são destruídos, apenas se reorganizam, muda a conexão dos átomos. A única alternativa que o modelo de Dalton não consegue explicar é a existência dos isótopos, letra C de Vai Corinthians. Por que, John? Lembra um dos postulados que nós falamos? Dalton acreditava que átomos de mesma massa seriam o mesmo elemento e átomos de massas diferentes seriam elementos diferentes. Hoje, nós podemos ter o mesmo elemento com massas diferentes. Isso são os isótopos. A maioria dos alunos, quando fala em isótopo, fala só assim: isótopos, mesmo número de prótons. É necessário terminar a frase: mesmo número de prótons e massas diferentes. Para Dalton, elementos de massas diferentes seriam elementos diferentes. E hoje nós sabemos que eu posso ter o mesmo elemento com massas diferentes por conta dos isótopos. Beijo, pessoal. Até a próxima.